Seguir a Cristo precisa renunciar, pois quem a vida a Cristo dá precisa a si mesmo se negar, pois quem a vida a Cristo dá precisa a si mesmo se negar. Que aproveita ao homem o mundo inteiro ganhar, se nos fins dos tempos for no inferno morar. Quem quiser salvar sua vida para o mundo a perderá, pois quem a perde por causa de Cristo certamente salva-la, pois quem a perde por causa de Cristo certamente salva-la. Que aproveita ao homem o mundo inteiro ganhar, se nos fins dos tempos for no inferno morar. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus. Nós vamos para o capítulo 1 e vamos ler os versículos de 1 até o versículo 17. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia.
Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Deus criou o homem sem pecado. Só que Adão, ele transgrediu, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. E esse comportamento de Adão trouxe o pecado para toda a raça humana, porque a Bíblia diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. A partir da transgressão de Adão, o homem passou a ser uma pessoa corrupta, degenerada, pervertida e pecadora. E agora, o ser humano, a humanidade, estava separada de Deus por causa do pecado. A questão é que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O homem se tornou trevas, um pecador corrupto. E, por isso, a separação entre a humanidade e Deus. Só que Deus, ele fez uma promessa para Adão e para Eva. E também uma promessa que é estendida para todos os moradores do planeta. E que promessa foi essa que Deus fez? A promessa de enviar o Messias, de enviar o Salvador, de enviar o Redentor. E o Messias, ele viria com uma missão muito especial. Era tirar o pecado do homem. Era apagar o pecado da vida do homem. Era aniquilar essa natureza corrompida, pervertida e degenerada do homem. E a pergunta é, e o Messias veio? Veio. O Messias veio. O Messias veio e é por isso que o Evangelho de Mateus, ele começa falando da genealogia de Jesus Cristo. Ele diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, por que o Evangelho de Mateus inicia o seu livro falando da genealogia de Jesus Cristo? Porque Mateus quer mostrar para os moradores do planeta Terra que este Jesus
é o Cristo, que este Jesus é o Messias, que este Jesus é a promessa que Deus fez para a humanidade. O Jesus que viria, o Jesus que se sacrificaria, que morreria na cruz pela humanidade, um Jesus que seria sepultado e o Jesus que ressuscitaria ao terceiro dia. Então Deus cumpriu a sua promessa. O Messias veio, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E agora, com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e com a ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia e a ascensão de Jesus para a presença de Deus, o mundo agora pode se reconciliar com Deus. Porque o que separou o homem de Deus, o que separou a humanidade de Deus foi o pecado, foi a transgressão, foi a corrupção. Mas Jesus, o Messias, o Cristo, ele veio para tirar o pecado do mundo. É por isso que João, o Batista, apresenta Jesus ao mundo quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O homem é degenerado. Jesus morreu e agora Jesus, pelo seu sangue, nos purifica de todo pecado. Pelo seu sangue, Jesus aniquila todos os nossos pecados. Pelo sangue de Jesus, o homem pode se tornar mais alvo do que a neve. O homem pode ser completamente livre dessa natureza degenerada que ele adquiriu ao nascer, porque a Bíblia diz que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Você é da descendência de Adão, porque a Bíblia diz que de um só Deus fez toda a raça humana. E como Deus fez de um só toda a raça humana, Adão degenerado produziu uma descendência degenerada. Por isso que o homem é degenerado. Mas na pessoa de Jesus, esse homem degenerado se torna regenerado quando ele abre o seu coração e aceita Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Porque a Bíblia diz que todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, qual é o primeiro argumento que o evangelista Mateus usa para provar ao mundo de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o prometido por Deus no Antigo Testamento? O primeiro argumento que ele usa é o argumento genealógico, porque Jesus viria da descendência de Abraão. Jesus viria da tribo de Judá. E quando Mateus escreve esta genealogia de Jesus, ele está mostrando que Jesus veio da descendência de Abraão e veio da tribo de Judá.
Ele diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Com esta genealogia, Mateus externa o seu primeiro argumento de que Jesus é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Os povos lamentarão a vinda do Filho do Homem, pois não se arrependeram. Em Jesus eles não creram. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim afirmaram os anjos, assim mesmo se cumprirá. Na volta do Salvador, a igreja se alegrará, pois ela de coração a Jesus quis aceitar. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim afirmaram os anjos, assim mesmo se cumprirá. Agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.